Olá, meu amado discipulador, minha amada discipuladora. A partir de hoje, iremos entrar numa série de vídeos com o tema Enxergando a Realidade Espiritual. Iremos estudar a realidade espiritual sobre você, a realidade espiritual sobre o seu irmão e a realidade espiritual sobre o mundo. Antes de mais nada, vamos orar a Deus para que Ele nos dê entendimento. Senhor Deus, por favor, neste momento, te rogamos que nos dê entendimento para entender a profundidade da sua palavra, meu Pai. E neste momento, podemos ser muito abençoados com a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No vídeo de hoje, nós iremos estudar como enxergar a realidade espiritual sobre você. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,16, versão Almeida, diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que Deus quis dizer através de Paulo em 2 Coríntios 5,16? O que quer dizer isso? A ninguém conhecemos segundo a carne. Na versão NVI, temos uma definição mais nítida do que Deus está dizendo neste versículo. 2 Coríntios 5,16, na versão NVI, diz o seguinte: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Deus diz que não devemos mais considerar as pessoas do ponto de vista humano. E, ao olhar as pessoas, não devemos mais olhar para a carne manchada pelo pecado. No jardim do Éden, o homem podia falar diretamente com Deus, mas depois do pecado, a iniquidade aumentou tanto que antes de Cristo nos reconciliar com Deus, o homem não mais podia se dirigir diretamente a Deus, e por causa do pecado. Um sacerdote precisava fazer um ritual de purificação para falar com Deus em nosso favor. Agora, já reconciliados com Deus, lavados pelo sangue de Jesus, Deus não nos considera do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. A nossa culpa já foi colocada e castigada sobre seu Filho Jesus. Então podemos concluir que a palavra de Deus nos diz que daqui por diante, ou seja, do momento em que nascemos de novo em diante, por meio da fé, devemos conhecer, ou seja, considerar as pessoas assim como Deus nos considera. A palavra de Deus em Isaías 53, versículo 4 a 6, diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No mundo espiritual, as nossas enfermidades já foram saradas e curadas. Os nossos pecados já foram castigados e apagados. A ninguém conhecemos segundo a carne,
a ninguém consideremos devedores de qualquer castigo, porque Deus não está agindo assim com ninguém, ninguém mesmo. Deus nos ama, embora ainda sejamos pecadores. Deus pede que da mesma forma nos amemos uns aos outros, até mesmo os nossos inimigos. Viver assim é o único padrão bíblico aceito por Deus. Do contrário, estamos em desobediência a Deus, vivendo como quem ainda não foi salvo, como quem não foi transformado em nova criatura. Em 2 Coríntios 5, 7, na versão Almeida, diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E na versão NVI está escrito assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso nos faz olhar e tratar os nossos discípulos de uma maneira totalmente diferente. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Veja esse exemplo. Você crê que eu estou aqui, neste lugar? Você pode me ver com seus próprios olhos naturais? Você precisa de fé bíblica para crer no que pode ver no mundo natural? Não, porque isso não é fé bíblica. A fé bíblica é a convicção de fatos que não se veem. Você crê que o Espírito Santo está em você? Você pode vê-lo com seus próprios olhos naturais? Você precisa de fé bíblica para crer, porque a presença do Espírito Santo é um fato que não se vê. Somente pela fé nós tomamos posse das bênçãos e das promessas de Deus, tornando elas realidade em nossa vida. A fé é o que traz os fatos do mundo espiritual para o mundo natural. Se não for pela fé, você não pode trazer as realidades espirituais para o mundo natural. Caso contrário, você não irá sentir a presença do Espírito Santo e não encontrará motivação para viver uma vida santa e justa sem a presença desse Espírito Santo. A ninguém conhecemos segundo a carne inclui a você mesmo. Você não deve mais se conhecer segundo a carne. Isso é um princípio bíblico que, se não for obedecido, consiste em pecado, porque é uma forma de desobediência a Deus. E por causa dessa desobediência, você se sentirá oprimido por Satanás e dirá que no mundo natural você ainda está lutando contra o pecado e que ainda está cheio de imperfeições. E sem fé e obediência a esse princípio bíblico, você não consegue materializar a sua realidade espiritual no mundo natural. Você consegue viver uma vida santa e justa na presença do Espírito Santo? Qual é a nossa motivação para viver uma vida santa e justa na presença do Espírito Santo? Nossa verdadeira motivação não pode ser outra que não seja uma fé bíblica de que fomos salvos, reconciliados, lavados e purificados pelo sangue de Jesus para sermos templo vivo onde habita o Espírito Santo de Deus. Se a nossa motivação for obedecer os 10 mandamentos a fim de não perdermos a salvação, nós nunca conseguiremos viver uma vida santa e justa na presença do Espírito Santo. Nós precisamos obedecer ao que Deus manda e enxergar a nós mesmos pela ótica espiritual e não pela ótica natural. E nós só precisamos ter fé nas Escrituras para isso. A palavra de Deus diz que quando você nasceu de novo, você foi regenerado. O Espírito Santo veio morar dentro de você. Você se tornou filho de Deus. Você se tornou a própria justiça de Deus. O amor de Deus foi derramado em você. Todas essas coisas
poderosas e muitas outras aconteceram com você no mundo espiritual. Nunca diga a ninguém, muito menos ore a Deus dizendo que você é um fraco, imundo e cheio de problemas em alguma área, porque isso é uma mentira diabólica. Quem se vê pela ótica do Espírito, ora pedindo perdão a Deus primeiro, porque não se enxergou no mundo espiritual da forma que Deus quer. O primeiro pecado foi insistir em não se enxergar pela ótica do Espírito. Nós precisamos aprender a viver essa nossa realidade espiritual, para depois ensinar aos nossos discípulos a viver a sua também. No próximo vídeo, iremos estudar a realidade espiritual sobre a vida do seu irmão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e que Deus te abençoe e até a próxima.